O presidente Lula segue preocupado com o preço dos alimentos. Ele falou ontem sobre o assunto, falou hoje de novo. A gente vai mostrar um trechinho do que ele disse mais cedo. Nós temos alguns programas que nós vamos anunciar. E eu não vou nem falar porque é surpresa. A partir da semana que vem, a gente vai começar a anunciar alguns programas. Sabe por quê? Porque eu quero mais crédito para o povo. A minha tese é a seguinte. Eu quero que essas duas senhoras que estão aqui na minha frente prestem atenção. A minha tese é o seguinte. Muito dinheiro na mão de poucos significa miséria de muitos. Agora, pouco dinheiro na mão de todos significa melhorar a vida de todo o povo brasileiro. E é por isso que nós vamos fazer muitas políticas de crédito desse país. Porque a hora que o dinheiro começa a circular na mão das pessoas, ninguém aqui vai comprar dólar, ninguém vai depositar no exterior. Vocês vão comprar comida, vão comprar roupa, vão comprar material escolar e vocês vão melhorar a vida da cidade de vocês. É por isso que eu votei a ser presidente da República. Bom, o presidente falou na Bahia. Ele teve uma reunião com os bancos essa semana agora, ou semana passada, não me lembro exatamente, com o ministro da Fazenda também, Fernando Haddad, e ele falou aí sobre esse programa que ele deve anunciar, e a expectativa é que seja um programa de crédito, consignado, enfim, algo nesse sentido que deve ser lançado. Ele falou sobre alimentos ontem e vem sendo muito criticado por isso. A gente até mostrou ontem aqui, acho, né? Mostrou? Eu não lembro se a gente mostrou. Hã? Acho que foi anteontem. Foi. Ontem ou anteontem. Uma das coisas mais importantes para que a gente possa controlar o preço é o próprio povo. Se você vai no supermercado e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Se todo mundo tiver a consciência e não comprar aquilo que acha que está caro, quem está vendendo vai ter que baixar. Vai ter que baixar para vender. Porque senão vai estragar. É verdade. A gente até tirou esse trecho e tá lá no Instagram do Flow News, né? E eu li hoje um monte de gente dizendo que eu passei pano pro Lula, porque eu disse o seguinte, e eu continuo achando isso, não se acharem que eu tô passando pano, azar, né? A gente faz isso todo dia. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu não vou chegar aqui e falar para vocês, ó, troquem o arroz pela batata, né? Ninguém vai ficar comendo batata todo santo dia no lugar do arroz, porque o arroz está caro. Me parece óbvio. Agora, quem não vai no supermercado e olha o preço do colchão mole e fala assim, tá inviável isso aqui, e troca por, sei lá, lombo suíno, não é? Uma marca de chocolate que você está acostumado a comer. Acontece, não acontece? Você come um chocolate, está acostumado, você gosta de um lá, de repente você vai lá, por alguma razão que você não sabe exatamente qual é, duplica o preço. Você fala, não vou levar, vou comprar outro. Você está acostumado a comprar uma marca de detergente. Não vou mais comprar, vou comprar a marca do supermercado, que é mais barato. Esse jogo todo mundo faz, né? Me pareceu, pode ter sido inocente da minha parte aqui, que foi isso que o presidente disse. Né? Ele não está falando assim, não comam carne, só comam ovo. Não é assim, eu não sei, eu entendi assim. Eu não acho que ele fez essa declaração de maneira mal intencionada, ou por falta de soluções do governo, de tentativas do governo, de solucionar o preço dos alimentos, que não é um problema simples de fato de solucionar. E o governo não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer. Se faz, vamos dizer, interferiu. Agora tem o arroz do Lula. Exato. Vai sequestrar vaca no pasto para vender. Mas o presidente deveria, por seu próprio bem, especialmente agora que ele está sendo assessorado por um novo secretário de comunicação, que entende um pouco melhor, que tem mais recursos para lidar com essa coisa da dinâmica das redes sociais, dos cortes, que entende os movimentos de oposição, faria um bem ao próprio governo e evitar esse tipo de declaração, que eu entendo que foi um xiste no meio de uma entrevista, que tem a ver com a maneira com que a gente raciocina. Pode ser que ele tenha se expressado mal, mas diante desse momento, onde, né, a gente chega ao segundo ano de governo, e aquele clima de boa vontade com o governo passou. Aliás, as pesquisas de né? opinião mostram uma dificuldade em retornar a patamares
viáveis de popularidade, tem muitos desafios pela frente, e esse tipo de declaração mal pensada, mal elaborada, acaba sendo usado pela oposição do governo à torto e à direito para fustigar ainda mais o governo a partir de um problema real, que é a inflação, que é um aumento de fato no custo dos alimentos. Então, isso tem sido, né, quem acompanha o debate público nas redes sociais nota que a oposição, né, a oposição democrática, a oposição de extrema-direita, tem usado esse trecho da declaração do Lula para fazer parecer que ele lavou as mãos e que a responsabilidade, então, por melhorar é do outro. É do outro, do governo, e isso põe em xeque uma promessa desse governo que, da picanha, de um aumento da renda, do aumento da qualidade de vida das pessoas, que é fundamental, que é uma coisa é uma espinha dorsal do lulismo, do sucesso dos governos lulistas, né? Então, eu acho que sim, tem. Eu não acho que o presidente disse isso por má fé, mas eu acho que esse tipo de declaração, especialmente no contexto que o governo está enfrentando agora, e nesse contexto de redes, onde tudo que você diz pode ser cortado, picotado, distribuído, e que muitas vezes chama mais atenção do que as declarações que você quis realmente destacar, esse tipo de declaração não cabe, né? O Sidônio Palmeira, que é o novo secretário de comunicação, tem feito o direcionamento. A questão é que o Lula, ele é essa pessoa que fala de improviso e que fala com o público que está à frente. E é isso. A gente agora, no mundo, a gente não está só com o público que está na nossa frente. A gente está com o público todo. Tudo está sendo gravado e tudo vai ser reutilizado. E agora, a oposição surfa no deslize e no improviso, que sempre foi um ponto forte do Lula e que está sendo um ponto fraco, porque toda vez que ele faz de improviso e ele mira uma plateia específica, sim, ele escorrega. E nesse assunto, especificamente, da alimentação, tá mais cara, e é justamente o principal ponto da inflação, e que chega nos juros, que chega no Banco Central, e que faz todo esse caminho. E que tem, sim, relação com o dólar. E que tem relação com o dólar. Exatamente. Toda vez a gente fala, o dólar tá muito alto, vai aumentar o pãozinho, né? Então, assim, tem total mistura dos temas, e ele precisa, o Sidônio, ele já tem encaminhado. Mas não adianta, na hora que ele vai falar de improviso nesse tipo de situação, ele está escorregando. É que é difícil, porque não é um negócio que depende só do... Você tem que lutar para evitar o erro, né? Sim. Todo mundo que fala de improviso está sujeito a isso, que dirá um presidente da República. Mas tentar imaginar o que podem fazer com uma eventual fala sua que pode... É muito complicado, porque muito sendo assim, você começa a ficar muito limitado. Né? E se eu disser isso e disserem que talvez... Assim, você não fala mais, né? Não, você e acho que mais, tem... Exato, e tem limitações de quem é o Lula, né? Tem muito uma comparação quando você fala em comunicação do governo com o estilo do João Campos, por exemplo, né? Que é uma liderança jovem, que está cercado por um gabinete jovem, que entende organicamente as redes sociais, e ele tem surfado bem nas redes sociais e criou uma percepção não só no Recife, mas no Brasil todo, muito boa a respeito dele mesmo, né? Foi inclusive chamado pelo governo. Os consultores, todo mundo que vem para mexer na comunicação, especialmente de figuras públicas, né? Cita esse como um bom exemplo, mas uma coisa é um jovem prefeito de 26 anos e outra coisa, um senhor de 80 anos, um senhor que está chegando no seu terceiro mandato como presidente, alguém que está acostumado a falar para os palcos o tempo todo. Por exemplo, eu vi muita gente descer a lenha na história do boné. Como se fosse, enfim, ridículo, não é? Um homem de 80 anos fazer uma brincadeirinha de TikTok com o boné. Então, assim, se fala, alguém edita, se ele erra, né? Errou, vida que segue. Se ele diz e deturpam, é um problema. Se ele tenta se adaptar a essa nova linguagem, ele não pode porque fica feio para um senhor de 80 anos. Não, eu acho que então, ele assim, pode, mas é isso. Não tem como alguém, né? Não tem equipes que vão tolher o Lula no que ele diz, ou ensaiar exatamente. Não tem quem faça. Tem essa percepção que você vai construindo. Olha, certas maneiras de se expressar talvez não caibam diante desse contexto. A gente até estava lembrando agora, aqui essa semana, não lembro com quem, da semana passada, né? Que ele deu aquela entrevista de 1h30, não foi? E tem um trecho em que ele fala, alguém pergunta para ele sobre a Quest, e ele diz que entende, porque de fato o governo não está entregando o que prometeu, ele faz uma autocrítica interessante ali,
E tem um colega nosso que ao invés de estar de frente, ele está ao lado do Lula, com o celular. E ele num primeiro plano, ele tem a imagem do Lula e logo atrás ele tem o Sidônio ali. E o Sidônio está de braço cruzado e na hora que o Lula começa a falar, não, porque o governo não está entregando, não tem entrega, ele começa a tentar se defender assim. É o seguinte, é isso aí, né? 1h30 de... mas já começou, né? Essas viagens todas, semana que vem também vai tomar uma ele pá, voltou, parar. né? Agora, depois Já de tá um na tempo pista. de molho por Exato. conta de um problema. Foi um acidente e esse problema posterior que ele teve, né? Após um acidente. Agora que tá é liberado. Tá liberado, vai voltar. Mas, enfim, é preciso afinar a comunicação do governo, mas eu acho que tem questões que envolvem projeto e que envolvem problemas que são difíceis de resolver, que afetam a percepção da população, que afetam o bolso. Não existe resposta fácil para isso, né? Mas o papel do governo é seguir tentando. Mas tem uma coisa que eu concordo com você, Rafa, que tem muito a ver assim, ele vai precisar escolher qual vai ser a declaração que ele vai dar e que vai sempre ter comentário. Vai sempre ser um alvo da oposição para distorcer ou usar a favor da oposição enquanto Então, assim, se você tá no jogo, você vai se expor e você pode realmente... A questão tem que estar à frente. Né? Não só no pensamento, no eventual improviso, mas dos assuntos e como tratar e como falar. E isso... Acho que o Sidônio, como você acabou de dizer, ainda está pensando, nossa, muito trabalho teremos aqui. É difícil. É porque eu acho que uma coisa são crises, né? Que, por exemplo, a crise do Pix, de que maneira reagir a isso, uma coisa de entender como essas mudanças afetam, né, o imaginário da economia informal, que a economia brasileira é majoritariamente informal, né? A gente vive num país pobre. Tem isso, que é um caminho. Outra coisa é esse controle das coletivas, das declarações, das mensagens que vão ressoar pela voz do presidente. E é um ajuste muito fino, né? Então, essa história do Pix, para mim, é um clássico também, porque é uma norma da Receita Federal, né, que aparentemente, de fato, não tinha intenção, nem de perto, de provocar o que sugeriram que ela provocaria, que era taxar o Pix. Como é que você se previne de algo assim? Assim, não, a Receita Federal, um técnico da Receita Federal vai editar uma norma que vai ser interpretada como a taxa do Pix. Presidente, cuidado, porque é difícil se prevenir eu até escrevi sobre isso recentemente. Eu tenho a impressão que o governo atacou o problema errado, que realmente, né, criou-se essa da taxação do Pix. Isso é uma coisa. E o governo reagiu rápido, reagiu bem. Uma outra coisa que eu acho que ficou no imaginário da população, que foi explorado pela oposição, pelo Nicolas Ferreira, e foi bem explorado, é a sensação de que numa economia onde tantos informais sobrevivem do Pix, né? Passam compras em várias maquininhas, que essas maquininhas até então estavam fora do radar da Receita Federal, que uma norma que passasse a monitorar esse tipo de operação, ainda que na prática não fosse isso, significaria que essa economia que hoje passa ao largo, né, do nosso sistema de impostos estaria agora sujeita à arrecadação. Não era exatamente uma taxa sobre o Pix, como uma espécie de um IOF, mas colocar esses cidadãos... O olho grande pessoas que hoje não pagam os tributos, que vivem na informalidade, que estão tentando sobreviver. Isso não é mentira, e acho que um governo progressista tem que ter um olho para essa nova classe de trabalhadores desorganizados, que eles perderiam renda. No fim, tudo envolve perder dinheiro e perder renda. Precisa haver uma resposta contundente do poder público em relação a isso. Agora, o que tanto o Hugo Mota, que a gente estava falando, quanto no caso do Lula, o que me parece muito é que as pessoas, os políticos, eles estão se distanciando muito. Não é pouco, porque eu acho que isso sempre foi. Mas estão se distanciando muito de qual o objetivo por um país. Ninguém mais fala assim, né? Que é o país. A gente está falando do alimento, está falando... Mas tudo é uma briga. Tudo é uma briga de narrativa e tudo é uma briga de like, de quem lacra. De dois países que estão divididos. Hoje eu vi muito cansativo, porque assim, ninguém consegue governar. Confesso que eu vi só a manchete, mas alguém postou no LinkedIn
uma entrevista do presidente da Câmara Municipal de São Paulo, o vereador Ricardo Teixeira. E a manchete, né, ele falou assim, os gabinetes de vereadores em São Paulo foram transformados em estúdios de televisão. E assim, isso, né? É isso, assim, mas ele falou isso. Ele disse que é uma gente nova chegando e que a comunicação mudou e que os gabinetes agora são verdadeiros estúdios de comunicação, porque agora ninguém... Porque o que ele estava falando, deve ter sido isso. O que ele estava falando era, a gente quer levar a Câmara para a cidade, para o extremo, para que as pessoas participem e venham em audiências públicas, enfim, que as pessoas participem da política local. E que se está muito longe porque não consegue chegar até o centro, então que a gente, como Câmara, vai até lá. E aí ele falou, mas aí ele disse, agora a gente tem um novo perfil de político que ele já faz isso. Porque tem um aplicativo para você participar da Câmara e, eventualmente, dar propostas e tal. Ele falou, mas é o seguinte, já tem o pessoal que está na frente. E agora, e aí ele fala, os gabinetes se tornaram verdadeiros estúdios. E agora é assim, eu só fico prestando contas para o meu eleitorado e tudo por aqui. E assim, tem uma parte positiva nisso, porque você está diretamente interagindo e mesmo dando satisfação. Por outro, você só acende a fogueira da briga, da discussão. Sim. E muitas vezes não da solução. Mas de quem lacra, quem tem mais... É um mega exemplo disso, porque... Você submete a política à dinâmica das redes que premia as emoções fortes. Raiva, indignação, aqui em São Paulo, ódio, se você acompanhar a rede social, é só vereador federal aqui. Vereador federal. Federalização e pautas. Inclusive nas pautas. Exato, você ia falar. E vereador novo, gente que chegou agora, primeiro mandato. Quer falar aqui em São Paulo, dos transgêneros, não sei o quê. Mas, gente, isso nem é aqui. É São Paulo, a gente tem que falar da rua, tem que falar do plano diretor, tem que falar do Campo de Marte. Jardim Pantanal. Entendeu? Do Jardim Pantanal, 4 meses debaixo d'água. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.